Olá, irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor esteja alcançando os corações dos irmãos e das irmãs nesse momento. Motivo de grande alegria estarmos juntos na nossa escola bíblica dominical, aprendendo mais acerca do Senhor, aprendendo um pouco mais sobre o profeta Isaías, que tem tantas riquezas, tantas informações no seu texto. E com a permissão do Senhor, com a bênção do Senhor, nós estamos aprendendo um pouco mais. Espero que vocês estejam gostando da nossa escola bíblica, tantos que não estão ainda presencialmente, quanto aqueles que já se encontram presencialmente participando da nossa EBD. Não deixe de fazer parte, seja presencialmente, seja virtualmente, participe. A sua participação é muito importante, a sua contribuição faz a diferença. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9. Nós vamos falar sobre o sofrimento do Messias e a salvação que opera. Nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos, percebendo como Isaías é um livro que consegue comunicar acerca de uma esperança, esperança messiânica para todo um povo. Vamos nesse momento orar pedindo a Deus que Ele esteja conduzindo todas as coisas, que Ele esteja conduzindo essa aula, que Ele esteja conduzindo as nossas vidas, que de fato possamos crescer na presença, no conhecimento, na graça do Senhor. Oremos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alcançado. Muito obrigado, Deus, pela nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado por esse canal, Deus, que nós temos para acessarmos a Tua Palavra, para conversarmos sobre a Tua Palavra, para pensarmos, Deus, sobre a Tua Palavra e para aprendermos sobre a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que se estamos hoje com vida assistindo essa aula, é pela Tua permissão. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando profundamente aos nossos corações e que não saiamos daqui da mesma forma que acessamos esse link, mas que possamos ser transformados pelo agir do Senhor em nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o nosso texto áureo está em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. O texto diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que texto poderoso para falarmos acerca do Messias. Se você é cristão há um pouco mais de tempo, tenho certeza que você conhece esse texto. Se você é novo na fé e está assistindo essa aula, tenho certeza que você conhecerá e se aprofundará nesse texto após essa lição. E se você que está assistindo é alguém que nunca ouviu falar de Jesus, que clicou de forma aleatória, não usaria essa palavra porque eu não acredito em aleatoriedade nem em coincidência, mas eu acredito em propósito de Deus. Se você clicou sem pretensão, creia que você vai conhecer mais desse Jesus, você vai conhecer mais acerca dessa palavra que nós vamos falar nessa manhã. Esse texto de Isaías é um texto conhecidamente messiânico. O que é um texto messiânico? Um texto messiânico é aquele texto que vai recorrer à ideia do Messias, a necessidade que o povo de Israel tinha de acreditar com todas as suas forças que o Messias, o Salvador, viria, seria da descendência de Davi e colocaria Israel em um outro patamar, porque ele anunciaria coisas maravilhosas, coisas que o ser humano não conseguia entender. Então nós precisamos, ao pensarmos e refletirmos sobre esperança messiânica, nós precisamos entender que a esperança messiânica não era um achismo. Eles não achavam que o Messias viria. A esperança messiânica não era um faz de conta.
eles narravam como se fosse uma fábula, uma história. A esperança messiânica era o que motivava aquelas pessoas em um tempo de caos, em um tempo de sofrimento. Nós não podemos esquecer, ao lermos esse trecho que nós lemos de Isaías, o que estava acontecendo ali. O povo tinha sido avisado inúmeras vezes sobre o exílio, e aqueles que tinham recebido o aviso e não ouvido a orientação dos profetas, não foi somente em Isaías que nós encontramos essas orientações, nós temos Jeremias também como um profeta que anuncia a necessidade do povo de arrependimento e de mudança. Então nós precisamos entender que esse povo que foi advertido pelo Senhor, um povo que conhecia o Senhor, um povo que tinha a amizade do Senhor, o povo de Deus, por não ouvir, por não se arrepender, por não mudar os seus maus caminhos, acabou sendo exilado pela Babilônia. Então a esperança messiânica nesse momento era a esperança de tudo ou nada. Eles não tinham como ficar em cima do muro. Olha, eu estou aqui, mas eu posso ser salvo a qualquer momento por um rei, um herói. Eles não tinham essa esperança. A esperança que eles nutriam era a esperança de que o Messias, enviado pelo Senhor, iria restaurar a sorte deles. Iria restaurar a forma de vida que eles iriam experimentar e que eles deveriam experimentar como povo de Deus. Já não cabia confiar nas próprias forças, já não cabia acreditar na força do próprio braço. Era esperança messiânica que conduzia aquele povo para crer em dias melhores. Quando nós pensamos sobre exílio, quando nós pensamos sobre esse processo de sair da sua própria terra, de ser levado para uma outra terra cativo, nós precisamos ampliar um pouco, talvez, se você ainda não pensou dessa forma, mas se ainda não tiver pensado, nós vamos ampliar essa perspectiva. Nós precisamos entender que você tirar um povo da sua terra significava você quebrar, de certa forma, a identidade dele. Por quê? Porque o povo ele era extremamente territorial. Falando de Israel, eles eram extremamente apegados a Jerusalém. Você tinha a questão religiosa. Então, Israel tinha um templo em Jerusalém, que era o local principal de culto, e onde eles acreditavam que a divindade habitava. E por fim você cria a esperança de que vai existir uma libertação por parte de um rei, por parte de um príncipe, para esse povo que está cativo. Por quê? Quando um império ele iria levar pessoas para o exílio, ele iria levar um grupo, a gente pode chamar de nação, uma nação, claro que com uma outra característica, não como nós entendemos nação hoje, com essa organização, essa estrutura, nós estamos falando de muito tempo atrás. Então o que é que ele fazia com esse povo? Ele chegava e colocava alguém para ser seu vassalo, alguém que iria pagar imposto, que iria manter a rédea ali firme, e que acima disso tudo seria alguém que não poderia se voltar contra ele, contra o império. E quando isso acontecia, né, essas revoltas, elas eram extremamente esmagadas. Não tinha muito o que recorrer, porque você tinha sido colocado ali naquele cargo de confiança não para trazer esperança, para trazer paz, e sim para controlar, para manter o mínimo de controle, o mínimo de normalidade sobre aquelas pessoas. E a esperança messiânica é totalmente o contrário disso. A esperança messiânica é aquela que vai fazer você acreditar mesmo quando tudo diz que não. É muito importante nós entendermos que a expectativa messiânica anunciada por Isaías não foi simplesmente um passe de mágica. A expectativa anunciada por Isaías foi uma perspectiva que a Bíblia ela vai mostrar para a gente sendo preparada na história dos reis, nos Salmos, no livro de sabedoria,
a esperança messiânica, ela não brota simplesmente nos corações por uma ideia humana. É propósito de Deus para aquele povo e, consequentemente, propósito de Deus para a humanidade. Para que a humanidade não se contentasse em continuar na sua redoma. Em Isaías, essa esperança messiânica, essa forma de profecia acerca do Messias, vai chegar em um nível de maturidade muito grande, porque vai ser uma profecia anunciada, uma esperança anunciada mediante um processo de dor. Não sei quantos irmãos e quantas irmãs que estão participando dessa EBD hoje já passaram por momentos de sofrimento. Mas o sofrimento, ele é extremamente pedagógico. Rafael, você está querendo dizer com isso que sofrer é bom? De forma alguma. Sofrer não é bom. Ninguém gosta de sofrer. Mas no momento da dor, no momento do sofrimento, o seu coração tende a ser um coração mais ensinável. Tende a ser um coração que vai ouvir mais, que vai refletir sobre as motivações daquele sofrimento estarem batendo a sua porta. E justamente nesse momento de exílio, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, o profeta Isaías, ele vai anunciar um Messias que é restaurador, consolador. Queria te convidar para que você lesse comigo Isaías, no capítulo 51, o verso 11. Isaías 51, 11 diz assim: Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com júbilo, perpétua alegria coroará suas cabeças, alegria e contentamento os alcançarão, tristeza e gemido fugirão deles. A esperança que Isaías tinha ao anunciar para aquele povo que eles iriam ter um Messias, que a sorte deles seria mudada, que eles precisariam ter realmente essa esperança. É uma mensagem que vai dizer, olha, vai chegar um momento em que vocês estarão se alegrando, vai chegar um momento em que vocês não estarão sofrendo dessa maneira, porque Deus, ele cumprirá a sua promessa. A ideia de Messias é uma ideia de restauração. Nós que cremos em Jesus como Messias, eu tenho certeza que você que está assistindo crê em Jesus como Messias, como Salvador, como ungido. Nós precisamos perceber a todo momento que, independente da situação, independente do momento, Ele continua sendo aquele que controla a história, aquele que tem poder para mudar, poder para restaurar, poder para recomeçar. Esse é o Messias. Essa é a esperança que o profeta Isaías anunciou, que tantos outros profetas, eles anunciaram na palavra de Deus. Esse Messias é aquele que nós servimos, aquele que nós cantamos louvores e aquele que nós cremos, que nos deu a salvação e que tem um controle total sobre a nossa existência. É algo maravilhoso de nós pensarmos. Nós não podemos deixar de lado, como eu falei, o contexto do que estava acontecendo. Nós não podemos esquecer a realidade do exílio. Era uma realidade muito dura. E essa realidade dura serviu como chão histórico para que o profeta anunciasse que Deus continuava cuidando do seu povo. Que Deus não tinha esquecido do seu povo, que Deus não tinha esquecido das promessas, mas que Deus estava ali. Os versículos 22 e 23 do capítulo 51, eles dizem assim: Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Eu o colocarei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma, abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão e como rua para os que passavam. Percebam nesse texto do profeta o sofrimento que aquelas pessoas elas estavam experimentando, a humilhação que aquelas pessoas elas estavam experimentando. Você ser exilado era você ser tirado da sua terra, era você ter a sua identidade quebrada em alguns aspectos, era você ser humilhado.
O povo de Israel, eles sabiam quem eles adoravam, eles sabiam o que Deus tinha feito na vida deles, mas eles estavam em uma terra estranha, cativos, e como o profeta vai dizer, a humilhação era tão grande que era como se eles precisassem se lançar ao chão para que as pessoas passassem por cima deles, para que as pessoas elas caminhassem como se eles fossem um caminho, uma passagem. Percebam o que era estar no exílio. Nós vivemos no Brasil, no século XXI, então essa realidade de dominação, essa realidade exílica é muito distante da nossa experiência. Mas quando você lê a Bíblia, eu particularmente faço isso, quando eu leio a Bíblia, eu imagino que eu estou ali naquele contexto. Eu me imagino naquele cenário. Então quando você lê sobre o exílio, tente se imaginar nessa condição. Tente perceber que você está ali vivenciando aquela angústia de ter sido separado da sua família, de ter sido separado da terra que você cresceu, de ter sido separado dos seus amigos, de ter sido separado da sua cultura. Nesse momento, quando você conseguir pensar isso, você vai ver a necessidade que você tem de se apegar à esperança, de se apegar a essa figura, no caso que nós estamos estudando hoje, a figura messiânica, que sofreu por mim e por você. A gente precisa lembrar disso o tempo todo. Isaías, para você que já leu Isaías, para você que já estudou Isaías, ou para você que está estudando pela primeira vez Isaías, a leitura de Isaías é uma leitura que ela vai caminhando para uma renovação da esperança de um povo que estava cansado. Um povo que estava cansado pelos seus erros, um povo que estava cansado pelos seus delitos, um povo que estava cansado pela desobediência, um povo que estava cansado pelo distanciamento que eles tinham adotado do seu Deus. Isaías está falando para esse povo. Mas a mensagem que Isaías ele vai entregar a esse povo que tinha um coração duro, um povo que em muitos momentos era um povo rebelde. A mensagem que Isaías entrega é: Deus é perdoador e Ele enviará o Messias prometido. Deus é perdoador e Ele enviará o Messias Salvador. Isaías ele está lembrando aquelas pessoas: olha, não percam a esperança. Não deixem de viver com essa expectativa elevada de que o Messias ele virá. E no momento que ele chegar, a história da humanidade, a história de Israel será mudada. E nós cremos que esse Messias chegou, que esse Messias mudou a história, mudou a nossa história. Jesus, o Cristo. Falar sobre esse Cristo é falar sobre tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, todas as pessoas que ele alcançou. Irmãos, nós precisamos entender de uma forma muito clara: o toque de Jesus era algo maravilhoso. O toque de Jesus hoje é algo maravilhoso. Nós podemos ser abandonados, nós podemos ser machucados, mas Jesus, Ele tem os braços abertos para acolher a mim e a você. E a gente precisa descansar nessa certeza. Nós precisamos respirar profundamente, entendendo que estamos sob o cuidado do Messias. Você pode falar assim: Rafael, eu estou sofrendo demais. Estou sofrendo demais, eu estou aqui nessa EBD, mas o meu coração ele está apertado. Eu queria dizer a você que Jesus ele entende. Jesus ele conhece a sua estrutura, Jesus ele conhece a sua luta, ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece o meu sofrimento, as minhas lutas, as minhas dificuldades, porque eu não sou melhor do que você que está assistindo essa aula. Também passo por problemas, também passo por momentos de dor. Mas o que guarda o meu coração é perceber que esse Messias anunciado por Isaías, anunciado por outros profetas, anunciado pelo Senhor, ele sabe o que é sofrer. Você já parou para pensar que Jesus ele sofreu
profundamente por você. E aqui eu não quero fazer aquele apelo, né, clichê, que às vezes a gente vê assim, olha, Jesus sofreu por você, mude. Eu acredito que o Espírito Santo já está falando isso a você, já está falando isso a mim também. Então não vou estar aqui usando de lado emocional, de cunho emocional. Mas eu queria dizer a você, de uma forma muito racional, você já parou para pensar que Jesus passou por um sofrimento gigantesco por amor a você? Nós normalmente pensamos em Jesus como aquele que salva toda a humanidade, pensamos em Jesus como aquele que é maravilhoso, que curou pessoas, que fez a diferença. Mas será que você tem pensado em Jesus como aquele que sofreu por você? Quando nós pensamos de uma forma geral, Jesus como Salvador da humanidade, que é verdade, é um pensamento correto. Mas quando nós pensamos em Jesus simplesmente como Salvador da humanidade, como aquele que veio para salvar, aquele que morreu na cruz para salvar toda a humanidade, nós esquecemos da necessidade de uma aproximação com Jesus, da percepção de que ele sofreu sim pela humanidade. Mas nós precisamos olhar por um outro prisma, por um outro ângulo, olhando para esse Jesus como alguém que sofreu por mim. Percebam como esse ensinamento, mesmo sendo um ensinamento extremamente simples, é um ensinamento profundo. Jesus sofreu por mim. A partir disso, nós criamos o entendimento de que temos uma conexão com esse Messias, de que esse Messias ele faz parte da nossa história e que nós fazemos parte da história dele também. Porque a missão de Jesus era salvar. A missão de Jesus era arrecadar pessoas, mudar histórias. Então você faz parte disso. E quando nós paramos para ler, quando nós paramos para observar o que Isaías vai falar sobre Jesus, tem um texto que é um texto muito utilizado em pregações, que é o texto de Isaías 53. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Isaías 53, versículo 3. Vai dizer assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. O profeta ele vai falar, ele vai usar algumas expressões e ele vai repetir alguns termos, por exemplo, desprezado, indigno. Perceba como Jesus ele vai ser caracterizado. Vai ser caracterizado como alguém que era desprezado por ensinar um reino que era diferente do reino que as pessoas elas gostariam e ensinar um reino que até mesmo hoje as pessoas elas gostariam. Jesus ele não veio ensinar sobre questões de prosperidade, ele não veio ensinar sobre você ter dinheiro, sobre você ter 10 carros, Jesus não veio ensinar sobre você ter milhares de apartamentos, Jesus não veio ensinar sobre você ter uma conta bancária recheada, Jesus veio ensinar sobre você entender que o reino de Deus, fazendo morada no seu coração, te impulsionaria em direção às pessoas que estão sofrendo, às pessoas que estão cativas, às pessoas que não têm o que comer. Você pode ter 10 carros, você pode ter 10 apartamentos, você pode ter tudo isso, fruto do seu trabalho. Mas não deixe de olhar para as pessoas que você pode ajudar. Essa mensagem de Jesus, essa mensagem do reino de Deus, fez com que ele fosse desprezado. As pessoas elas esperavam um Messias cheio de pompas, um Messias que nasceria no palácio. A ideia messiânica, principalmente para os líderes religiosos, era uma ideia deturpada da manutenção de uma vida social que eles achavam incrível. Serem reconhecidos nas praças, serem admirados pelas pessoas. Jesus, em muitos momentos, ele vai falar para os líderes religiosos: olha, vocês precisam ter cuidado. Vocês ficam muito felizes quando as pessoas reconhecem vocês como uma autoridade,
mas vocês estão cegos e estão guiando outras pessoas para o buraco. Vocês precisam despertar e perceber que servir a Deus é muito mais do que posse, é muito mais do que reconhecimento do povo, é muito mais do que uma condição social. Essa posição do Messias gerou para ele sofrimento e dor. Gerou para ele rejeição dos sacerdotes que não conseguiam compreender como o Messias seria um carpinteiro. Como o Messias seria alguém simples que andaria com pecadores. Como o Messias andaria com cobradores de impostos. Para aquelas pessoas, a ideia messiânica era uma ideia muito distante. Para nós que temos a palavra, para nós que temos a oportunidade de estarmos estudando Isaías, de estarmos citando os evangelhos, de estarmos falando sobre o que Jesus fez, essa realidade precisa ser viva. Não dá para nós termos dúvidas sobre o porquê Jesus sofreu. Olha, Jesus sofreu porque ele era muito bonzinho e as pessoas, elas fazem as pessoas boas sofrerem mesmo. Jesus sofreu porque ele entendeu que o propósito messiânico era trazer esperança para quem não tinha esperança. Jesus sofreu porque ele entendeu que o reino de Deus não era o reino dos homens. Jesus sofreu porque ele entendeu que a mensagem salvífica, para que o homem pudesse entender e para que os pecados fossem tirados da humanidade e cravados na cruz, ele precisaria sofrer. A gente precisa perceber em Isaías essa descrição muito clara, de que o Messias precisaria sofrer para que a humanidade tivesse esperança em Deus e tivesse vida eterna crendo nesse Messias. O texto bíblico ele vai nos mostrar, os evangelhos vão nos mostrar, e nós precisamos ter essa familiaridade com a palavra de Deus, nós precisamos ter esse interesse na leitura da palavra. A nossa leitura da palavra do Senhor não pode ser uma leitura superficial. Você pode ler um anime, um gibi, um mangá. Você pode ler de forma superficial, uma revista em quadrinhos. Mas a palavra você precisa ler com cuidado, porque ela vai te fazer crescer, ela vai te fazer amadurecer. Quando nós lemos Isaías e vamos para os evangelhos nos ajudam na compreensão do que o profeta Isaías falou. Os evangelhos colocam uma luz sobre aquilo que Isaías falou tantos séculos antes de Jesus. Os evangelhos eles vão apontar como se estivessem com uma lanterna, um farol, dizendo: olha, o que o profeta Isaías falou está consumado em Jesus. Vocês querem ver? Isaías 53, versículo 10. Olhem o que o texto vai dizer. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Jesus ele foi moído por mim e por você. Jesus experimentou um sofrimento muito grande por mim e por você. Os evangelhos, ao narrarem o processo de julgamento, o processo de crucificação de Jesus, eles vão mostrar de uma forma muito clara isso que Isaías está falando. Jesus foi moído. Jesus sofreu demais, gente. Quando Jesus ele vai estar no Getsemane orando e se preparando para aquele momento, ele fala com o Senhor e diz: Pai, afasta de mim este cálice. E novamente ele em oração diz: Pai, seja feita a tua vontade. É importante nós entendermos esse texto como um texto de um sofrimento profundo.
Não como algumas pessoas pregam por aí dizendo que Jesus estava na dúvida. Jesus não tinha dúvida. Jesus ele tinha convicção. Jesus não tinha dúvida nenhuma da missão dele. Mas ele estava experimentando por um momento de sofrimento, por um momento de dor. Não podemos esquecer que ele seria traído por um amigo, um outro amigo iria negá-lo, os seus discípulos se espalhariam. Não é fácil passar pelo abandono. Então a esperança messiânica narrada por Isaías é uma esperança que precisa preencher os nossos corações. Precisamos perceber o que Jesus fez como um todo e não simplesmente ler o Evangelho esperando chegar no momento da ressurreição. Isso atrapalha o nosso conhecimento e se interfere muito na maneira como nós vamos crescer nesse conhecimento. Nós precisamos ler os Evangelhos com todo cuidado, com toda calma, percebendo tudo aquilo que Jesus fez por mim, por você e por nós. Esse sofrimento do Messias é algo que choca muito. Não sei quantos já assistiram o filme A Paixão de Cristo, mas é um filme que narra esse sofrimento. E quando você vê Jesus que ajudou tantas pessoas, que cuidou de tantas pessoas, que anunciou tantas coisas boas, você sente a dor em cada açoite, você chora. E ali nós estamos apenas vendo uma representação cinematográfica. Imagine isso de forma real. Jesus sofreu muito. Mas algo que me chama muita atenção e algo que eu gostaria de destacar nessa EBD hoje é que ele fez tudo isso, ele passou por esse sofrimento, ele bebeu esse cálice convicto de que ele estava fazendo a vontade de Deus para o plano de salvação. Ele fez isso convicto de que através da sua morte pessoas estariam tendo acesso à eternidade. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. Todos os dias ao acordar, lembre do sofrimento de Jesus. Lembre do que Jesus padeceu. Lembre da dor que ele enfrentou. Lembre que o profeta Isaías já tinha anunciado esse sofrimento. Lembre que os evangelistas anunciaram o que aconteceu. E lembre que tudo isso foi para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Senhor, à vida eterna. Por fim, nosso terceiro tópico dessa manhã, não esqueça o que a gente viu hoje. Nós vimos a expectativa messiânica anunciada através de Isaías, como Isaías ele percebia essa expectativa messiânica para um tempo de exílio, um tempo de sofrimento, um tempo em que o povo estava desanimado, estava meio cabisbaixo. Nós vimos também o sofrimento do Messias, como ele sofreu, como ele foi rejeitado, como ele estava convicto de que ele estava fazendo isso para cumprir a vontade do Pai e para que pessoas tivessem acesso a Deus. E agora, nosso terceiro ponto, terceiro e último ponto, a glória de Jerusalém será restabelecida. Como eu disse mais cedo, para o povo de Israel, ir para o exílio tinha sido uma experiência amarga. Eles tinham perdido muito. O orgulho, a identidade, estavam feridos, estavam machucados. Eles estavam cabisbaixos com aquela situação, estavam entristecidos com aquela situação. Estavam percebendo o momento difícil que enfrentavam e todas as ondas que se agitavam contra eles. A identidade daquele povo precisava ser recobrada. As esperanças daquele povo precisavam ser retomadas. Aquele povo precisava voltar para a sua terra e recomeçar de uma forma muito difícil. A cidade já não era a mesma, o brilho já não era o mesmo, mas existia uma promessa. Existia uma promessa sobre a restauração de Jerusalém. Essa restauração
que foi ali, de certa forma, concluída ou desenvolvida, né, por Neemias, porque Neemias não foi o primeiro a voltar para Jerusalém para aquele trabalho. Outros também participaram, mas nós temos esse relato de Neemias sobre a dificuldade para fechar as brechas daquela cidade, para ajeitar, para consertar o muro. Mas existe uma promessa que ela vai além dessa Jerusalém terrena. É a promessa que envolve a Jerusalém celeste. É a promessa que envolve a Jerusalém que servirá como morada para aqueles que creram no Messias. A Jerusalém em que não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá sofrimento. A Jerusalém celeste, a Jerusalém em que o Messias reinará como um sol da justiça. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos nessa esperança. Eu queria te dizer nessa manhã, se você tem perdido essa esperança, te convido para que você leia novamente os profetas, leia novamente os evangelhos. Não fique simplesmente acomodado a essa realidade. Rafael, eu estou perdendo a esperança e está tudo bem, porque domingo eu vou ao culto pela manhã e ali eu canto, eu ouço uma mensagem, eu oro. No momento do tudo no altar eu levanto a minha mão. Então para mim tá bom. Eu queria te dizer que não tá bom. A esperança messiânica não é uma esperança que vai te levar simplesmente a sentar em um banco da Igreja Batista Sião. A esperança messiânica ela vai te levar a trabalhar na Igreja Batista Sião. Ela vai te conduzir para que você ajude outras pessoas. Ela vai fazer com que você tenha um brilho nos olhos para fazer a diferença por onde quer que você passar. Seja no hospital, seja em um colégio, seja no ponto de ônibus, num posto de gasolina. Por onde você passar, você levará essa esperança messiânica. Você levará a lembrança de que você crê em um Messias que sofreu para que hoje, 2021, você pudesse anunciar a salvação que ele opera. Essa esperança messiânica, essa expectativa de encontrar o Senhor, a expectativa da morada celeste, tudo isso precisa preencher o nosso coração. Os nossos corações precisam ser tomados por essa esperança, a ponto que todas as outras coisas se tornem pequenas. Todas as outras lembranças, todos os outros estresses se tornem coisas menores comparados à esperança messiânica. Comparados à paz que nós alcançaremos. A paz com a morada celeste. O povo de Deus, desde o tempo bíblico, se nós pararmos para pensar sobre Israel, eles desejavam a paz. Eles desejavam se estabelecer em um local, ter uma vida próspera, ter uma vida tranquila. Se pensarmos hoje, na atualidade, nós que cremos em Jesus como Messias, nós desejamos paz. Nós queremos descanso. Nós queremos experimentar a morada celeste, experimentar estar com o Senhor. O apóstolo Paulo ele vai dizer que para ele viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele sabia o que é que estava em jogo. Ele sabia como era muito mais excelente estar com Jesus. Será que nós temos sentido a necessidade dessa paz? Essa paz do Senhor, essa paz que virá quando nós estivermos com o Senhor na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celeste, na morada celestial. Será que nós estamos percebendo a necessidade dessa esperança? Irmãos e irmãs, será que nós temos percebido a necessidade de crermos
de voltarmos a ter essa esperança pulsando em nossos corações, de percebermos o tamanho da salvação que nós recebemos, a maravilha que nós recebemos do Senhor. Nós desejamos por paz. E como Isaías disse no capítulo 9, versículo 6, Jesus é o príncipe da paz. Claro que Isaías ele não coloca lá o nome Jesus, mas ele vai dizer que ele seria conhecido como príncipe da paz, que o Messias seria conhecido como príncipe da paz. E nós cremos que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo que viria ao mundo, que Jesus é o Cristo que nos salvou, que Jesus é o Cristo que mudou a nossa história, que sofreu por nós e que opera uma grande salvação, tanto em nossas vidas como nas vidas humanas que estão na terra. Que o Senhor complete essa aula nas nossas vidas, que possamos ler Isaías, medite em Isaías, leia Isaías 53, leia os evangelhos, deseje conhecer mais desse Jesus, deseje se envolver na sua igreja. Nós temos espaço para você trabalhar, para você desenvolver. Você gosta de trabalhar com criança? Você gosta de trabalhar na área da música? Você gosta de ajudar na segurança da igreja? Você gosta de ajudar na recepção? Você quer ficar na transmissão dos vídeos? O que é que você gosta de fazer? Que essa esperança messiânica encha o seu coração nesse momento, para que você possa desejar levar essa mensagem, desejar trabalhar por sua igreja, que você deseje fazer a diferença na Igreja Batista Sião, levando o nome de Jesus por onde quer que você passar. Nesse momento nós vamos orar, gratos a Deus por essa escola bíblica dominical, motivo de muita alegria. Apesar do nosso retorno à presencialidade, nós não deixamos e não deixaremos as nossas aulas online. Eu tenho certeza que essas aulas elas abençoam vidas, elas fazem a diferença. Então, que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos fortalecendo em meio a todas as lutas. Oremos. Pai, obrigado, Deus, pela Tua graça, obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da nossa igreja, Igreja Batista Sião. Muito obrigado, Deus, pela vida do nosso querido diretor da EBD, Gildeval. Abençoa, Deus, a vida dele, a vida da sua família, meu Senhor. Te peço também, Deus, pela minha vida, que estou como coordenador da Pastoral do Discipulado. Senhor, tem misericórdia de mim, misericórdia da minha família. Deus, me ajuda, me dá visão do alto, Pai. Também te peço, Senhor, pelo nosso pastor Walter. Continua, Deus, conduzindo a vida dele, conduzindo a história dele, meu Deus. Abençoa, Senhor, cada líder da Igreja Batista Sião, cada membro da Igreja Batista Sião, cada voluntário, cada trabalhador, para que juntos possamos fazer a diferença, lembrando sempre que a esperança messiânica precisa estar em nossos corações, principalmente em momentos de dificuldade. Muito obrigado por essa aula, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, que Deus abençoe todos nós e que possamos prestar o nosso culto ao Senhor, seja presencialmente, seja virtualmente, entendendo que Deus está atento aos nossos corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma ótima semana, uma semana guardada pelo Senhor, uma semana em paz. E até o próximo domingo. Um abraço.